Ok. Que ótimo te Quanto ver. Tudo bem contigo? quanto tempo, né, Andréia? Anos Quanto já? tempo? Já vi, né? Tempinho. É. Ó, eu É, só assim, você fez o curso em 2015, penso foi em eu. 2014. 14, um ano antes. Ou 13 para 14, alguma coisa assim. Prova- Provavelmente. Foi 2013, 2014. Foi isso. E como é que anda a mediação contigo? Tem praticado? Tenho praticado, inclusive no meu escritório eu tenho feito. Então estou muito feliz, porque inicialmente as pessoas me procuram porque eu sou advogada, mas eu ofereço a mediação e a gente inicia a mediação. Então tem dado super certo. Que bom, parabéns, que continue assim. É, obrigada, para nós. E você, como está? Eu continuo o mesmo trabalho que você conheceu, né? Ah, Então, a nossa atividade continua capacitando pessoas, é, e cursos e também mediações. Então, todos os convênios que nós tínhamos estão mantidos. Então, todo o trabalho que a gente vinha fazendo, tanto social quanto não social, continua. Então, e hoje, interessante que continua tudo de maneira virtual, né? Porque o momento requer um cuidado com as pessoas e um cuidado com nós mesmos. Então, exatamente. ter um distanciamento, então é inviável a gente hoje pensar em algum trabalho presencial, né? É verdade. É reinventando, né? Então, Todo mundo ao mesmo tempo, né? Dessa vez. Eu vou falar que eu estou de preto e cinza e eu acho que você está de preto e cinza, entendeu? Só para mostrar que eu estou muito sintonizada com você. mesma vibração, na mesma vibe. Não é? Ai, Adolfo, que alegria ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Nossa, meu coração está pulando de alegria. Igualmente, igualmente. É um prazer. Joia. Podemos começar então? Vamos lá, vamos às ordens. Tá. Eu tinha escrito como uma primeira pergunta o que é o caminho da solução para você. Aí eu pensei bem e quis trocar para o caminho do diálogo. O que é o caminho do diálogo para você? Tá. Bom, eu primeiro pelo fato de trabalhar com mediação e acreditar muito na mediação, eu meio que sou suspeito de te responder essa pergunta, né? E Claro. acho que o diálogo é a base de tudo, né? Então, ao ser a base de tudo, acho que hoje mais do que nunca, né? Então, a necessidade para o ser humano do diálogo já sempre foi necessário, hoje mais do que nunca, né? Então, eu acho que não temos outro caminho a não ser o diálogo, entendeu? Então, e esse diálogo hoje, ele passa por uma perspectiva totalmente diferente e ao mesmo tempo instigante e ao mesmo tempo como um grande desafio, porque num primeiro momento, e aí você conhece, né, sabe mais ou menos disso, como a mediação pressupõe uma conexão das pessoas estarem cara a cara conversando, né? Num primeiro momento, essa era a realidade que nós tínhamos. Hoje, esse cara a cara não é mais possível, né? E hoje a gente tem, através da tecnologia, um caminho que mantém o diálogo, e mais um diálogo que pressupõe a tecnologia. Então, por exemplo, essa nossa conversa era para ter sido feita terça-feira, né?
Aham, isso. E, e aí eu, por força de uma dificuldade que eu percebi que foi uma dificuldade aqui em São Paulo, uma coisa bem regional, né? Que foi algumas regiões passaram por momentos de manutenção e quando eu acordei e vi, automaticamente entrei em contato contigo para dizer que, ó, pode ser que volte mais tarde. Então, hoje, Uhum, a questão da interdependência que existe é uma interdependência pessoal e, ao mesmo tempo, embasada na tecnologia, né? Então, hoje, muitas coisas funcionam graças à tecnologia que se mantém e que propiciou o momento que a gente está vivenciando, né? Então, por exemplo, ao pensar a mediação hoje, a mediação só é possível a partir do momento que existem pessoas que estejam conectadas através da tecnologia, né? uhum. E acho que da mesma forma, ao pensar os outros métodos de resolução de conflito, da mesma maneira. Então, é um momento único que nós, não sei se postergamos, era uma coisa que vinha sendo construída e que a gente não tinha alcance de o que ela pode, o que estava ao nosso alcance, quer dizer, desculpa, o que estava à nossa disposição e que hoje cada vez mais é o nosso dia a dia. Acho que você, melhor que ninguém, por exemplo, ontem tinha a princípio uma outra conversa também virtual e também pelo Instagram e houve um problema que começou a aparecer o que tinha hoje, mas era também por força da conexão lá, né? Com quem me convidou, que era o pessoal da OAB de Campinas. E aí o que aconteceu? Não foi possível. Então hoje é um instrumento que faz parte do nosso dia a dia e tá no nosso convívio, né? E mais uma Ah, vez é inovador e desafiante. super desafiante. Eu confesso que eu tinha resistência em atender online. E aí eu aproveito, né, você dizendo dessa tecnologia que ela impõe para gente, né, tão rapidamente uma mudança de hábito e de costume. Como que, por exemplo, assim, por exemplo, aquela leitura não corporal mesmo, né, que é tão, que fala tão mais alto, né, que as próprias palavras. Como, assim, como proceder assim através da tecnologia? Eu penso que um dos componentes, por exemplo, ao a gente mudar do presencial para o virtual, né, tanto a gente perde algumas coisas quando a gente ganha algumas coisas, né? E isso é como tudo na vida, né? Dependendo da situação, algumas coisas se adaptam, se modificam, e algumas outras coisas a gente acaba priorizando de outras maneiras. Então, no meu entender hoje, pela prática, que acho que também você deve ter observado, a leitura, porque o contato hoje no virtual, quer dizer, não é bem o virtual, sim, videoconferência, né? Sim. Porque o virtual precisaria ter os outros instrumentos, é, é o cara a cara, e a nossa perspectiva é o que a câmera nos permite Mostra. observar, né? Então, eu não sei como você está vestida, não sei como você está cruzado a perna e tudo mais, né? E aí a relevância de nós, sobretudo, é, mudarmos o foco de nossa atenção para o componente paraverbal e não verbal que vem do nosso semblante, não tem outra alternativa, né? Ou do gestual que possa aparecer, como você está vendo, minha mão aparece, né? Como sempre Sim, foi, sim. sempre gesticulo. Então, tudo isso são componentes que fazem parte do mediador neste momento e que vão ser o dia a dia dele. Então, por exemplo, aliás, hoje pela manhã eu estava numa outra conversa virtual, né, e a discussão sobre a questão da mediação, como mensurar a perspectiva de que estejam falando claramente, é muito difícil. Mas essa é uma dificuldade que a gente tem também no presencial.
né? Uhum. Então, por exemplo, mais do que nunca, os componentes que estavam na mediação no mundo presencial, na perspectiva presencial, que eram a boa-fé, o respeito, que é a possibilidade de criar um ambiente de proteção, de segurança, tudo isso a gente precisa, de alguma forma, com uma adaptação no contexto Uhum. virtual, entendeu? Uhum. Então, se perdem algumas coisas, porque muitas coisas no direto, no presencial, a Sim. gente está, mas algumas coisas se perdem, e nós ganhamos automaticamente a perspectiva de pensar como isso pode ser desenvolvido a partir dos cuidados que são necessários em função da evolução pela mediação feita via videoconferência. Então, Uhum. na verdade, aliás, pegando um gancho seu, eu tinha a Uhum. mesma perspectiva, tá? Eu concordo Uhum. plenamente e sinto que era um preconceito que me era trazido, tá? Hoje, sim, Uhum. tá? Eu Uhum. acho que você, como eu, tinha a possibilidade de uma conversa, de um diálogo, por força de ser via uma videoconferência em que as pessoas não estão tete a tete, Uhum. a última possibilidade. É. E hoje você sabe melhor que eu que a primeira. É. Não tem outra. Né? E é uma necessidade, as pessoas precisam dialogar, as pessoas precisam fazer um diálogo diferente, precisam ter a possibilidade de conversar com a ajuda de um mediador, com a ajuda de uma pessoa que possa ser imparcial, independente na sua forma de intervenção, que é fundamental. Obrigada. Imagina, E para você, Adolfo, nesse caminho do diálogo, o que, que é mais essencial? você diz hoje ou como uma recomendação permanente? As duas, se eu puder. Tá. Mais uma vez, lembrando que, como você conhece, que você participou das nossas capacitações, né? Mais Uhum. uma vez, sou suspeito, porque o diálogo era uma coisa que a gente sempre priorizou, né? Então, Uhum. o que é necessário hoje a gente ter como um instrumento de base para dar continuidade, sobretudo nesse momento, né? É se cercar de alguns cuidados para que haja a possibilidade das pessoas terem clareza do momento que elas estão vivenciando. Então, Uhum. este momento que elas estão vivenciando, que quero crer não é somente agora, isso sempre foi identificado, mas hoje é mais visível, é o que eu falei inicialmente da perspectiva da interdependência que nós temos. Né? E me chama muito a atenção hoje o que nós vivenciamos em termos do momento que nós vivenciamos dessa pandemia, né? Quais são os cuidados que nós devemos ter? Nós devemos ter os cuidados pessoais para que haja a possibilidade de reverter nos cuidados com o outro e que, por sua vez, revertem e refletem no cuidado com toda a coletividade. Tá? Isso a gente aprende na mediação. Isso a mediação nos ensina, ok? Então, o que a gente recomenda hoje é acurar mais isso, e o nosso papel na qualidade de mediador é tentar fazer com que essa conscientização seja para pessoas, seja para empresas, seja para um coletivo, seja para um grupo de pessoas que tenham clareza nesse sentido. Então, a ideia de ajudar a todos de maneira única, e aí, é claro, essa maneira única deve ser entendida como para cada um com suas perspectivas, para que haja a possibilidade de superação do momento que estão vivenciando. Porque, por exemplo, acho que você conhece melhor do que eu que você está vivenciando, né? Nós estamos diante de um momento único que é num contexto coletivo, que paralelo a isso traz um ambiente individual, podemos dizer assim, que
passa por um momento de crise, mas uma crise na relação. E sendo uma crise na relação, essa crise pode ser superada. E só é superada a partir do momento, no nosso modo de entender, é claro, o ideal é que seja superado por eles mesmos. Mas diante de alguma dificuldade, muitas vezes a perspectiva é, através de uma ajuda de um terceiro, isso possa promover a possibilidade de ter uma perspectiva mais ampla, que é inclusiva, que não exclui, pelo contrário, inclui a todos e que inclui a perspectiva de cada um, entendeu? Então, nesse sentido, é importante a gente ter clareza que é um momento que precisamos da ajuda do outro e, ao mesmo tempo, nós precisamos ajudar e receber essa ajuda, né? Então, por exemplo, recentemente, numa outra conversa, acho que ajuda muito a ideia de o porquê a gente tem uma mão lavar a outra, né? E claro que as mãos podem ser lavadas por si só. A gente pode dar um jeito de lavar uma mão. Só que uma auxiliando a outra, a lavagem fica muito mais o objetivo fica de limpeza maior, se atinge maior. Sim. É nesse contexto que acho que a mediação propõe. Entendeu? Então, por exemplo, você sabe melhor que eu, e acho que você já deve ter percebido, e hoje a gente ainda enfrenta esse problema da perspectiva de que um mediador ou a mediação não é necessária. Porque eu sei fazer o que eles fazem. Porque eu tenho a habilidade de conversar como eles estão propondo. Só que se esquecem que essa conversa é um pouquinho diferente. Que é através de alguém que não tem ligação com as pessoas, que não teve contato anterior, e que vai estar ali para ajudar a pensar conjuntamente. Então, o que eu sempre proponho, voltando um pouco mais objetivamente para a tua pergunta, é agregar mais elementos aos conceitos e os elementos que já existiam, e pensar numa realidade em que como se dá esse distanciamento. Então, no contexto da mediação, para mim, os cuidados que a gente toma, que no ambiente presencial nós não tomávamos, mas no ambiente de videoconferência é necessário. Então, o cuidado que a gente tem é quem vai conectar, que é um participante da mediação, aonde ele vai conectar, como ele vai conectar, não pelo fato somente da conexão, porque é outro componente, né? Mas é pelo fato também do ambiente onde ele está, que possa privilegiar a possibilidade de ele falar abertamente e não ter interferência de outras pessoas que não fazem parte do processo. Então, são cuidados que envolvem confidencialidade e outros elementos que são importantíssimos, que devemos cuidar sobre isso. E que no mundo presencial nós não nos preocuparíamos. Porque estaríamos numa sala fechada e as pessoas estão ali para trabalhar a resolução dos conflitos entre elas, né? Então, é um momento único que, reputo, indica cada vez mais a necessidade do diálogo, um diálogo diferente, que as pessoas precisam conhecer, sobretudo, com a ajuda de um mediador. Então, acho que é nesse sentido que a gente teria que ter bem claro, e é nesse sentido que nós, mediadores, propomos para a sociedade. E aí tem um papel nosso fundamental, seu, de todos os mediadores que estão ouvindo, o nosso papel social, de exercício, efetivamente, da vontade das pessoas, propondo sempre a possibilidade de ter esse diálogo que, nós podemos entender, como você conhece, deve ser diferente, para que as pessoas responsivo, né? Sim, a responsabilidade, né? Tanto delas também, quanto a nossa, de oferecer esse setting também, que é né? Você disse do componente, fantástico.
a gente não pensa tanto assim, né? Assim, adorei o que você falou, porque a gente não pensa assim no alcance em que isso tem, né? Pela falta de costume ou pela falta de estudo, mesmo assim, de como que isso vem acontecendo. Eu sei que a mediação, né, online já acontecia, mas não da forma como hoje ela se impõe, né? Fantástico, adorando. Por exemplo, é uma coisa que acho que você deve conhecer aqui em São Paulo. Aliás, não podemos mais falar em termos de fronteira, porque não existe mais, né? Uhum. Existem várias instituições que foram criadas inicialmente aqui em São Paulo, mas quando a gente trata do contexto virtual, a gente fala o mundo, né? Exato. Um exemplo que eu brinquei recentemente foi justamente ontem tive a oportunidade de estar numa reunião, e aí esse, por exemplo, talvez seja, não sei se vantagem, mas um momento único que mais uma vez privilegia essa perspectiva de não termos mais fronteiras, é justamente a perspectiva de que ontem era uma conversa de uma mediadora portuguesa, né, onde tinham Brasil, pessoas do Brasil, pessoas de Portugal, da Espanha, da França, de Angola e dos Estados Unidos. Uhum. Quem podia imaginar que numa... E aí não era mediação, era uma conferência, né? Quem, Uhum. se a gente fosse programar um encontro desse com uma troca de pessoas do mundo todo, quer dizer, de É. muitos países, de Uhum. continentes diferentes, o quanto deveria ser planejado para isso, para ser viabilizado. Só que Uhum. viabilizado em questão de dias. Vai Uhum. ter a reunião, todo mundo conectado na mesma hora, a gente une o continente. Pronto. Uhum. Isso graças ao quê? A tecnologia. Tecnologia. Você colocou, já existia plataformas que se dedicam a isso, e hoje, ou muitas delas se dedicam a perspectiva mais do consumidor, mas acho que cada vez mais vão começar a ser usadas em outros contextos que são cada vez mais faz parte, né? É uma realidade, Uhum. né? Ótimo. Adolfo, trabalhar para você a pergunta, né, é assim, trabalhar com mediação é para você? O que é para mim é É. tudo. Que ótimo. Fantástico. Eu acho que você conhece um pouco da minha trajetória, né? Sim. Para mim, a mediação trouxe um outro mundo, uma outra realidade profissional. Fui eu conheci a mediação através de uma conversa com um grande amigo e um ex-diretor do escritório, na época que a gente tinha um escritório conjuntamente, e preocupados com as respostas que a gente obtinha dos processos judiciais, porque a gente sempre atuei no mundo, no contexto empresarial, e preocupado com as respostas que eram dadas através de processos que nós tínhamos sido muito bem sucedido, tínhamos ganho, a resposta e o agradecimento do empresário era tão insignificante que nos preocupou essa perspectiva. E aí, numa conversa desse desconforto nosso, nós fomos buscar conhecer o que os advogados dos outros países faziam. E, ao conhecer um pouco lá, sobretudo nos Estados Unidos, conhecemos a arbitragem, né? E a arbitragem nos apresentou a mediação. A mediação começou fazer sentido na minha vida profissional a partir do momento que eu comecei a desenvolver a atividade da mediação, ela cada vez fazer mais sentido para mim e, posteriormente, ela começar a tomar conta da minha vida profissional. Então, você você nos conheceu, a gente se conheceu, isso é 2013,
nós estávamos já trabalhando com mediação, que eu me lancei para a atividade já em 2000, eu acho que em 2004, eu acho que eu já não estava mais atuando em escritório, já 2004 foi desculpa, minto. 2004 foi uma atividade profissional que eu tinha um escritório, mudei para outro escritório. 2000, em 2004 eu me desliguei do contencioso, vamos dizer assim. Não atuava mais em processo judicial, eu já me dedicava à advocacia, entre aspas, colaborativa, né? A advocacia com a proposta de negociar para o cliente. De 2004 até 2016, estava como sócio nesse escritório e eu era o braço do diálogo. Né? Então, o componente do processo judicial já perdi faz muito tempo, isso desde 2004. Então, e foi a mediação que foi me levando. Então, por isso que eu digo, a resposta pontual para a tia, a mediação é tudo, porque a minha atividade principal, como hoje em dia, é claro, eu tenho trabalho na qualidade de assistente de negociação em si, porque hoje, em função do momento, as pessoas às vezes precisam de alguém com mais habilidade para ajudar na negociação. Né? Então, muitas vezes, na qualidade de um assistente da conversa, a gente tem colaborado. Então, e também em arbitragem, porque por força do IMAB a gente tem processos de arbitragem, então nós conduzimos os processos. Então, a mediação é tudo porque é full time na minha atividade principal, mas tem outras onde o diálogo que a gente utiliza na mediação é muito utilizado. Né? Então, é base de tudo. Então, por isso que eu digo, se me tiram a mediação da minha vida profissional, acho que já não existe mais. Que bom. Ai, assim, dava para te vendo, né, falar da mediação é sempre encantador, porque transparece mesmo, né? Obrigado. Então, amo. São seus olhos. São seus ouvidos. Nada, o meu de um tantão de gente aqui. O seu maior aprendizado tem sido? As pessoas. Eu diria para você as pessoas. E quando eu falo pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? E você conhece muito bem, no mundo empresarial, tem uma aparência de uma certa austeridade, vamos dizer assim, uma certa compulsividade no sentido de ser muito material, muito objetivo, e você sabe perfeitamente que não é, porque atrás das empresas tem pessoas, né? Pessoas. São as pessoas que fazem a perspectiva da realidade permanentemente, né? Então, nós, cada vez mais, estamos, como você falou, nos reinventando, estamos nos adaptando, entendeu? Então, o exercício de adaptação da nossa parte é permanente. Então, acho que as pessoas são um universo que demandam um conhecimento mais do que aprofundado e permanente, e cabe sempre nós estudarmos isso, porque são parâmetros que não têm fronteiras, né? Cada vez mais a gente aprende com elas, em cada momento, em cada interação, em cada mediação, em cada contato. E é interessante porque são surpresas, no meu modo de entender, são boas surpresas, porque trazem um aprendizado que você leva para a tua vida. Permanente. Então, por isso que as pessoas é o foco principal. Obrigada. Um livro e um filme. Livro, eu acho que os livros do Harari hoje me dizem Verdade. isso para mim. Aliás, os outros também são muito bons,
mas sim. um porque é de uma lucidez fantástica. Então, Uhum. eu, toda, todo artigo, toda, hum, todo o pensar dele, entrevista que eu tenho visto recentemente, eu tento compreender porque sinto que tem uma lucidez e uma perspectiva de futuro que Um são, alcance. Uhum. entendeu? Então, acho que é um filósofo que eu admiro muito, tá? Uhum. E é de uma humildade, assim. Eu não o conheço pessoalmente, infelizmente não tive esse privilégio, mas gostaria muito de conhecê-lo. E esse Uhum. livro é um livro que faz diferença. E eu acho que é o Uhum. livro que eu recomendaria, tá? Ótimo. Você falou o filme, tá? Isso. Esse é difícil de te responder. Um admirador do cinema, Que bom, não sabia. eu adoro filme. Ai, Eu que viajo, joia. e aí desde o filme mais comercial, Água com Açúcar, até aquele de grandes ficções ou de documentários, enfim, todos eles me deixam muito... Porque também é uma arte Sim. impressionante. Eu admiro. É. Eu amo. Eu dou muita dica de filmes aqui. Sim, Então, essa pergunta tem a ver um pouco comigo também. claro, com certeza. É difícil de escolher um só, tá? Ah, E você aí pode ficar à vontade. eu vou cair acho que é um erro, mas acho que eu vou ter que falar porque ele me chama muita atenção e recentemente o ouvi e você conhece porque acho que já tive a oportunidade de conversar sobre ele ou tá mostrando ele em sala de aula. Ele me diz muito o paramediação, tá? Apesar de não ter mediação no filme, Uhum, mas ele me diz muito sobre o conflito e a gestão, uhum. que é o que você conhece, é um filme da década de 70 chamado Kramer versus Kramer, e Kramer acho que versus você Kramer. deve lembrar, talvez eu tenha usado na formação de vocês, não lembro se usei ou não, mas ele é um filme que aponta a perspectiva de como as pessoas fazem a gestão do conflito através de um terceiro que decide, né? Uhum, Então, é um filme da década de 70, na qual as pessoas não conheciam a perspectiva de utilização da mediação. É uma uhum, disputa, um conflito de um casal que disputam justamente a guarda do filho. uhum, E é um filme que tem um roteiro que é fantástico para a uhum, gente estudar um pouquinho sobre os aspectos que envolvem os aspectos que envolvem a complexidade do conflito, que são uhum, muito grandes e como é limitado no contexto judicial, como o processo judicial limita. E aí é interessante chamar a atenção que não é uma crítica, tá? uhum, Ao sistema que está, pelo contrário, é a perspectiva de como as pessoas convencionalmente estão acostumadas a lidar com o conflito através de um terceiro que vai decidir, né? E como uhum, elas não têm alcance de como elas poderiam fazer de forma bastante diferente e promover o que no fundo eles chegam ao final, porque eu não vou contar o filme porque gostaria uhum. disso, mas eles têm um final surpreendente, Sim. entendeu? Então, primeiro que é um roteiro que cada cena é uma cena muito bem pensada e que mostram essa trajetória. Então, é um filme que me impacta até hoje, e apesar de ter visto, revisto, acho que nem sei te contar quantas vezes eu já vi, porque são vários momentos.
Ele é fantástico mesmo. Ele você chegou a indicar, mas para nós, você passou, eu estou tentando aqui lembrar o título dele, mas um da Segunda Guerra Mundial, que na versão antiga dele, Sim. é o Julgamento de Nuremberg, lembrei. Ah, ok. São, por exemplo, você sabe, por exemplo, eu sempre eu gosto muito de filmes e gosto de indicar didaticamente Sim. para aproximar as condutas pessoais entre as pessoas, para pensar um pouquinho como seria o ideal da intervenção do mediador, né? Então, eu acho que é muito rico para pensar a gestão do conflito e através de um ambiente mais formal. Eu vou ter que pedir uma licença para poder acender a luz, Ótimo, eu ia te porque pedir também. senão ia. Tá escurecendo rápido, né? Melhorou. Melhorou. Pois é. Já começamos a estar no momento de. Já estamos no outono, né? Então, às 5h30 já começa a escurecer, então daqui a pouco Escurecer. É. já Eu falei assim, eu vou acender porque daqui a pouco aqui vai estar um breu. desculpa interromper. Ótimo, não, imagina. Então eu vou até depois trocar mais figurinhas de filme, Não, por favor, vai ser um prazer. Eu tenho, né? se você podemos continuar essa conversa, porque eu tenho vários. Hoje recentemente vi um, quer dizer, hoje recentemente não, fui rever alguns. Uhum. Recomendaria, tem um filme bárbaro que envolve decisão das pessoas, que eu recomendo, não sei se você viu, chama O Desafio da Lei. Não, não assisti. Vou Esse assistir. vale a pena para pensar o que envolve a decisão, porque é um advogado que entra no sistema americano, ele entra para a Suprema Corte, né? E ele vai, justamente, ele entra numa perspectiva, estou vendo a Olivia. Oi, Olivia. Sim. Que chique, que honra. E ele entra para a Suprema Corte através do quinto constitucional que nós temos aqui, né? Uhum. Ele vai justamente entrar numa discussão sobre o aborto nos Estados Unidos. E também tem um final surpreendente. Então, vale a pena, enfim, passaria horas aqui conversando com você sobre Ótimo. isso. Mas foi um prazer. Maravilha. Esse eu vou assistir. Uma história. Uma história. É difícil. Acho que hoje, pela forma com que a gente vê, com que a gente lida no dia a dia, eu acho que nós estamos abertos, acho que na qualidade de mediadores, nós estamos abertos a ver histórias, né? Então, e acho que, por exemplo, lidar com histórias, e cada uma são histórias muito específicas, muito peculiares, né? Então, uma coisa que eu acho que a mediação me ensinou foi justamente a perspectiva de que o quanto o ser humano, e aí volta para as pessoas, é único. Então, por exemplo, nós que fazemos mediação no contexto empresarial ou no contexto de família, muitas vezes o conflito tem uma aparência de ser aquele conflito mesmo, né? Quando a gente vê e quando a gente começa a conversar com as pessoas, percebe que é um conflito muito específico em função daquelas pessoas, em função daquela família, em função daquela empresa, que não tem comparativo com outros, né? Então, mediador é lidar com histórias diferentes e que tem sua própria história, né? Então, por exemplo, eu acho que é muito rico ao pensar, inclusive, até a própria história da mediação aqui no Brasil. Hoje, e como isso vai levar uma outra história e vai desenvolver uma outra perspectiva para as pessoas e para a própria mediação, né?
Então, é muito interessante ao se pensar, porque falando sobre histórias de pessoas, ao Uhum. pensar a mediação que veio para o Brasil através de pessoas que se interessaram pelo tema e começaram a estudar, buscar mais aprimoramento e, com isso, promover a possibilidade de ter mais visibilidade. E hoje a gente chega a um momento de que ela é mais conhecida no contexto judicial do que no contexto extrajudicial, sendo que ela Verdade. nasceu do mundo extrajudicial, né? E todo o esforço que nós fazemos é para que haja a possibilidade das pessoas terem clareza que também existe no contexto extrajudicial, já é uma Uhum. história. E é uma história Uhum. muito rica, tá? No qual criaram-se parâmetros que foram sendo construídos aos poucos e que levou a uma perspectiva de hoje ser considerado como um instrumento jurídico, né? Quando Uhum. foi inicialmente trabalhada aqui no Brasil na década de 90, no século passado, jamais iam imaginar que ela ia ter uma amplitude e uma perspectiva que tem hoje, tá? E jamais pensamos que um dia fosse, eventualmente, promover a perspectiva de ser um instrumento que talvez seja a única forma de ajudar as pessoas hoje. Hoje. E Uhum. porque o momento exige decisões rápidas, Uhum. decisões com informações amplas, Uhum. alto poder de reflexão, É. entendeu? Uhum. Então é cada vez mais um instrumento que promove tudo isso e que Uhum. pode trazer uma perspectiva totalmente diferente para as pessoas. Então, eu acho a história da mediação aqui no Brasil uma história muito bonita. Uhum. Talvez, talvez respondendo mais pontualmente para você, acho que a história da mediação é uma história inspiradora, né? Uhum. Brasileira, tá? De um instrumento totalmente externo, estrangeiro, não nacional, né? Uhum. Hoje é a realidade brasileira, Uhum. a realidade nacional. Então, acho que talvez como história, acho que a história da mediação, acho que, aliás, como um entusiasta e como um suspeito, talvez Aham. seja nesse sentido que eu esteja falando, enfim. Faz todo. Ainda mais contando com o seu olhar, né, da mediação brasileira, pelo seu último livro, Uhum. que tem a história ali viva para a gente, Sim. consegue ficar palpável. É fantástica mesmo. Né? E Obrigado. pensando que isso é uma construção que a gente realmente vai colher lá na frente. Né? Cada vez mais, a gente já colhe hoje, mas que realmente é sempre um pouquinho mais à frente, né, daquilo que a gente está plantando hoje. Então, Eu, fantástico. eu concordo contigo e você sabe melhor que eu, porque isso é uma coisa que nós, desde o início, apontamos como estamos na construção de um novo paradigma, que é o que a mediação propõe, né? Uhum. Então, isso reforça essa perspectiva. Então, hoje, mais do que nunca, a perspectiva leva a pensar a este momento, né? E esse momento necessita desta forma de ver as pessoas e com o centro delas próprias, né? E aí esse é o grande desafio que acho que a mediação propõe e que só tem a contribuir com as próprias pessoas. Então, Uhum. essa perspectiva é fundamental para que haja a possibilidade de que pensar em futuro, né? Uhum. Como vão fazer dali para frente, né? Uhum. Maravilha. Adolfo, e agora eu tinha escrito se você tem um mantra pessoal e uma oração pessoal, eu queria ouvir também, mas antes disso, e aproveitando o gancho dessa pergunta,
Você tem uma preparação assim que você faz antes de entrar para mediação? É, eu, o que eu sempre recomendo, né? Hum, Tem profissionais que gostam de fazer uma certa concentração antes. uhum, Eu sempre adoto uma perspectiva de é, rememorar um pouquinho o que levou a essa mediação, né? Porque é ótimo. o momento que aí é o que a gente chama de preparo, né? Então, é Uhum, fundamental que a gente, quando inicia uma mediação, esteja preparado. uhum, Não tenha o alcance de informações de tudo que as pessoas ah, trazem em função do próprio conflito, porque isso é relativo, mas que tenha uma perspectiva do alcance de conscientização do qual é a minha proposta de trabalho. Então, a uhum, preparação antes é fundamental, né? E a uhum, preparação deles também é fundamental, porque o que a gente quer evitar é que tenha evitar surpresas, porque a pessoa, uhum, quando é tomada de alguma surpresa, ela acaba se fechando um pouco e ela uhum. acaba não 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 promovendo a abertura necessária que acho que todos esperam, não somente nós como mediadores, mas também as próprias pessoas. Então, Uhum, esse preparo no sentido de estar desconectado com o externo e uhum. estar conectado com as pessoas é o primeiro Isso. passo. E para Uhum, isso, talvez aí vem muito da resposta de cada um. Eu, uhum, particularmente, em vez de me desconectar, eu procuro conectar para o que eventualmente a gente vai desenvolver e uhum. me preparar para os elementos que eventualmente sejam úteis para eles naquele momento, entendeu? Então, como recomendação, eu diria que é o que eu adoto, é justamente um não entrar coisas que não fazem parte daquela mediação e sim estar já aberto àquelas pessoas que fazem parte daquele momento. E aí, hoje, não de maneira presencial, mas de maneira virtual, é a possibilidade de aguardá-los à entrada, porque na entrada a gente vai começar a senti-lo e vai começar a conexão conosco. Acho que seria mais ou menos isso, penso eu. Fantástico. É isso, obrigada. É, quando eu fiz então essas perguntas, se você tivesse construindo essas perguntas, qual você faria? As perguntas que você formulou para mim, Sim. para que a gente conversasse aqui, eu fiquei pensando, por exemplo, uma delas que você acabou fazendo a pergunta, que eu acho muito oportuna, Uhum. se eu teria alguma oração. Achei que Isso. foi uma provocação bastante interessante. E Uhum. aí eu fui buscar, num primeiro momento, uma oração que veio desde pequeno, era Hum. o anjo da guarda, né? Ai, que ótimo. Eu gosto muito dessa oração e aí fui buscar o que ela diz, que é uma oração muito curta, Curtinho. e acho que isso é útil para o mediador. Agora, uma oração que tem muito a ver com a mediação e que para mim faz muito sentido é a oração de São Francisco, né? Uhum. Diz muito com a mediação, penso eu. Então, acho que esses são componentes do mediador, efetivamente, que é um pedido que é feito, que ele faz para Deus, né? Prefiro confortar do que ser confortado, por exemplo, uma delas. Sim. Escutar do que não escutar, alguma coisa nesse sentido. Agora não me lembro. Então, acho que este é um papel nobre que cabe ao mediador e que não é um mediador que vai abraçar árvores. Não é um mediador, e aliás, um ponto importante, depois a gente
volta a comentar sobre a ordem ou das suas perguntas, talvez pensar mais adiante o que a gente poderia contribuir com quem está nos ouvindo, a perspectiva de pensar de que nós temos uma função de ajudar as pessoas. Sim. E acho que ele, ao falar, peço, Deus, que você me ajude a fazer isto, tá? Todos os verbos que são empregados nessa oração, dizem muito ao sentido que se propõe a mediação. Tá? Isso, no meu entender, não é abraçar a árvore. Isso é ter a autenticidade que estamos ali para ajudar no que as pessoas considerarem que sejamos úteis. E nós vamos entrar onde elas nos permitem que entrem. Então, você sabe, ao estar diante de empresários ou ao estar diante de questões que envolvem negócios, nós só vamos ajudar se eles quiserem a nossa ajuda. Da mesma forma, outras pessoas que nos convidam ou que nos aceitam como mediador. Então, tudo isso é possível a partir do momento em que haja consciência de que querem efetivamente uma ajuda e que a ajuda faz sentido para eles, entendeu? Então, tudo são componentes que essa perspectiva que São Francisco, há muito tempo atrás, imaginou ou pensou, fazem muito sentido para esse momento, sobretudo, e para o momento da mediação, quando as pessoas estão num momento de crise e que elas precisam de alguém, não para apontar um caminho, mas para ajudá-las a colocar o caminho que elas mesmas desejam. Né? Então, esses são os componentes que penso são fundamentais. Né? Amei. Eu sou devota de São Francisco de Assis, eu tenho ele... Quando você entra na minha casa, você vê o São Francisco de Assis. Porque isso também traz uma responsabilidade que eu acho que para o mediador é o que me desafia mais, é a gente se distanciar do conflito do outro, né? Para a gente realmente poder ser instrumento. Com certeza. E é fantástico, adorei. Ah, que pena que você está aí, senão eu ia te dar um abraço apertado. Batemos isso quando estivermos presencialmente, quando não tiver mais pandemia. Combinado. Que ótimo, Adolfo. Eu vou ver as perguntas aqui, pode ser? Tá bom, claro, por favor. Eu vi que Vamos tinham lá. vários. Sim. Vou buscar lá no início. A minha irmã entrou aqui, que linda. É a Lu Castanha. Muito prazer. Isso. Linda. O pessoal da mediação aqui, da comissão de mediação, também está nos assistindo. Um alô para todos. Saudade do pessoal de Minas. Não é? Nós estamos morrendo de saudade de você. Pode vir para cá. Ok. Estou vendo a Lívia aí. Olá, Lívia. Lívia, sim. Começo com a pergunta da Luciana, que é: para ter um bom diálogo é necessário ter equilíbrio emocional. Como pode a mediação ajudar nessa falta desse equilíbrio? Não sei se consigo responder claramente. E aí, para pensar nesse equilíbrio emocional, a gente tem que pensar como nós seres humanos. E aí, acho que a Andréia conhece, talvez melhor que eu, porque já participou da nossa perspectiva de como nós entendemos a questão do emocional entre as pessoas, né? E aí, pensar um pouquinho nos elementos que envolvem a nossa conexão com as pessoas, né? Então, nós seres humanos, quando entramos em qualquer conexão com outras pessoas, fatalmente... estou vendo a Maria Paula, da Bahia. Ô Adolfo, eu acho que eu vou até te cortar, porque nós temos um tempo aqui que eu acabei esquecendo. Nós temos 1 minuto para encerrar. Nossa, passou Então, rápido. deixo com você.
Acho que eu E falei aí a gente demais. responde depois as perguntas. Numa outra oportunidade, vai ser um prazer. Sim, as Perdão, perguntas desculpa. ficam salvas. Tá bom, ok. Então, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar contigo. E falar do que eu falei aqui é uma alegria enorme. Então, se quiser repetir, não quero ser repetitivo, mas estamos às ordens, é um prazer. E Claro. estar com você é uma alegria enorme. Então, ótimo. Eu vou. Não esqueci da gente pensar nas perguntas, de você me ajudar. Então, a gente marca um novo encontro, então. Perfeito. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Beijo no Obrigado a coração. você. Outro. Até Um beijão. mais. Beijão. Tchau, tchau, Obrigadão, tchau, gente. pessoal. Obrigada a todo mundo. É. Obrigado por terem assistido. Sim.